Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Vamos dar aqui início aos Evangelhos do mês de abril de 2023. Mas antes, vamos aqui a alguns avisos e logo depois nós vamos abrir este estudo, com uma prece. Lembrando que todas as terças-feiras nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, sempre às 19 horas, realizando o nosso Evangelho no Lar, uma leitura de um livro edificante, que agora é o livro Fonte Viva, e posteriores comentários e esclarecimentos. E aos domingos nós continuamos com as nossas palestras públicas presenciais, sempre iniciando às 19 horas até às 20 horas, com a recepção do passe no final ali da palestra. E aqueles que não puderem ir por motivo de força maior na nossa reunião pública, nas nossas palestras públicas, vamos lembrar que o nosso canal do YouTube, que se chama Centro Espírita Capitão Vendramini, então é só digitar lá no YouTube Centro Espírita Capitão Vendramini, ele tem mais de 280 vídeos entre palestras e evangelhos. Então vamos aqui nos preparar para esse nossa leitura, nosso evangelho do dia de hoje, da primeira semana aqui de abril, fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos e os nossos sentimentos em prece, pedindo a Deus Todo-Poderoso, sempre ao amparo da espiritualidade maior, que eles possam estar aqui do nosso lado, para que nós possamos aqui receber toda essa mensagem, todas essas palavras, e com isso tudo tocar o nosso coração e nos tornar melhores criaturas, melhores espíritas, melhores cristãos. Dai-nos então a permissão de iniciar o Evangelho no Lar desse mês de abril, que inicia na noite de hoje. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos fazer o estudo do item 117, Possuímos o que damos, de Emmanuel, através do nosso Francisco Cândido Xavier. Então vamos ali à leitura. Possuímos o que damos, e começa com Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. É mais bem-aventurado dar do que receber. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o terror e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que se deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Então olha aqui palavras maravilhosas de Emmanuel, porque a gente realmente, quando pensa em ajudar, a gente acaba pensando em dinheiro, e não é o único bem que a gente pode ter. Nós precisamos doar dinheiro. A gente pode doar os nossos ouvidos, a gente pode doar os nossos conselhos. Então, às vezes a pessoa está querendo ser escutada, às vezes a pessoa está querendo um conselho, às vezes a pessoa quer um abraço, um aperto de mão, não só
o dinheiro, né? Então, os bens materiais com certeza vão fazer diferença, mas se a gente não tem os bens materiais, não tem o dinheiro para doar, que a gente possa conversar, né? Ouvir também o que a pessoa... Muitas vezes a pessoa só quer falar, só quer ser escutada, né? Quem dá recolhe a felicidade, vira a multiplicação daquilo que deu. Olha que coisa maravilhosa. A sensação de doar alguma coisa, que pode ser dinheiro, ou pode ser outra coisa, como nós já falamos, e ver aquilo dando seus frutos. Estende a bênção do perdão e fortalecerá a justiça, né? Perdoar também te pode dar algo que é muito difícil, às vezes até muito mais do que o dinheiro, que é dar o perdão. Olha que coisa maravilhosa. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Esse talvez seja a maior coisa que a gente possa fazer. Dar o próprio exemplo. E através do próprio exemplo estaremos educando, né, qualquer um que estiver ao nosso lado, seja a nossa família, os nossos filhos. Vamos lembrar que Jesus, ele deu sempre o próprio exemplo. Ele nunca falava para as pessoas o que as pessoas deveriam fazer, sendo que ele já não estivesse fazendo. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Né? Daqui a pouco eu vou ler uma passagem do Evangelho que vai demonstrar exatamente isso aqui, como também possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Isso aqui que Emmanuel falou é fantástico, de que és mordomo. Estamos aqui para servir. Né? Para servir a nós mesmos, para servir os nossos familiares, para servir os nossos amigos e para servir os nossos irmãos em Cristo. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Então não é doar aquilo, né, que você tem sobrando, é aquilo que você pode compartilhar com alguém, seja o dinheiro, seja, como eu já falei, os ouvidos, né, a falar e poder dar algum conselho, um abraço, um aperto de mão. Então olha que passagem belíssima, lá do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Olha que história que vai nos esclarecer muito sobre essa passagem do número 117 do livro Fonte Viva, possuímos o que damos. 2 homens acabavam de morrer. Dissera Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesadas. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este, o meu, dissera um, reconheço, fui rico e dei muito. Este, o meu, disse o outro, sempre fui pobre, quase nada tinha para repartir. Mas, ó, surpresa! Postos na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou, leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez-se elevar-se muito primeiro no prato da balança. Essa seria a balança de Deus, né? Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E, ao demais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste.
Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade, e o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Fostes indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Do espírito protetor, em Lyon, em 1861. Então, nessa história, né, em que ele fala que são dois homens, né? Um aqui ele coloca como rico e como pobre. E como o rico, ele deu aquilo que sobrou. Como ele tinha muito, sobrou muito, né? Então o saco dele estava cheio de moedas. Enquanto o pobre não tinha quase nada, mas mesmo assim ele doou. E aquele pouco que ele doou fez falta para ele, mas foi bastante para que ele muitas das vezes não passasse fome, não passasse frio. Então vale, segundo a balança de Deus colocada aqui por esse espírito protetor, a balança de Deus pesa mais para aquele lado da pessoa que doa até aquilo que ela às vezes vai precisar, né? Não doou aquilo que sobrou, a sobra, né? E é uma história extremamente interessante, mostrando pra gente, né, que não é só, é lógico, né, que quando sobra um cobertor, um sapato, uma roupa, né, não tá usando, tem que doar, né? É interessante ajudar, tem que fazer isso. Mas quando a gente doa, mesmo aquilo que tem alguma serventia pra gente, mas a gente sabe que aquela pessoa tá precisando e tá precisando de algo que é bom, não uma roupa rasgada, um tênis com solado rasgado, mas uma coisa boa, porque aquela pessoa vai precisar, ela anda muito e tal. Quando a gente faz aquilo de coração, vale muito mais do que doar aquilo que tá sobrando, né? Como também nessa oração maravilhosa de Francisco de Assis, né? Fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, né? E aqui ele continua maravilhosamente bem. Ou seja, fazer mais pelos outros, né? Como disse aqui Emmanuel, nós estamos aqui para servir, somos mordomos da vida. Vamos aqui escutar essa oração maravilhosa de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida
Mestre. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Que oração maravilhosa, né? Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, principalmente os que nos assistiram aqui ao vivo, né? Nessa primeira terça-feira do mês de abril. E que possamos, né, estar sempre aí juntos nos nossos evangelhos no online, né? Sempre às terças-feiras às 19 horas. E também lá nas nossas reuniões públicas aqui na cidade de Três Corações, para quem está vendo de outras cidades, que possam, né, quando vier por esses lados, para quem não for daqui de Três Corações, possam ir lá no nosso Centro Espírita aos domingos, sempre às 19 horas, assistir às nossas palestras públicas. Agradecemos a todos então, e que possamos estar aqui elevando sempre o nosso raciocínio ao mais alto entendimento e vibrando sempre com essas energias maravilhosas dos amigos espirituais de luz, e que possamos levar essas energias a todos os lugares que nós estivermos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.